Hoje eu vou falar sobre um detalhe essencial para quem faz vela. Qual a temperatura ideal para fazer a adição da essência? A temperatura faz toda a diferença na qualidade da nossa vela. Se a cera estiver muito quente ou muito fria, né, isso aí pode interferir, então, no aroma. Ele não se fixa corretamente e vai interferir diretamente na performance da sua vela. Então, por isso que a gente precisa entender o processo. Eu sei que muitas vezes a gente quer uma resposta ali prática, eu quero um número, me fala qual é a temperatura e eu vou usar ela. Só que essa não é a forma mais assertiva de fazer. Se você estiver trabalhando com uma cera, então, que tem um ponto de fusão mais alto, e eu falar para você adicionar a sua essência a 60 graus, você não vai ter um bom resultado no final. E o oposto também, você está trabalhando com uma cera de baixo ponto de fusão, e eu falar para você adicionar a sua essência a 75 graus, dependendo da essência que você estiver trabalhando, pode ser que ela também não tenha a performance que ela poderia ter se eu tivesse ajustado um pouquinho a minha essência. Então é importante que vocês entendam que essa informação, ela não é dada por qualquer pessoa de uma forma bem prática, como a gente espera. O ideal é que você, artesão, saiba que tipo de cera você está usando, qual tipo de essência, qual ponto de fusão, ponto de fulgor e acha o ponto de equilíbrio. Essa seria a resposta mais assertiva. Mas como é que eu faço isso? Então vamos lá. Eu preciso primeiro saber que cera você está usando, porque como eu falei, nós temos ceras aqui que tem ponto de fusão de 40 graus. Eu preciso trabalhar com ela a 75? Não preciso. Mesmo que eu estiver fazendo em grande quantidade, se a minha cera tem um ponto bem baixo de fusão, eu posso trabalhar com ela a 60, se eu estiver produzindo uma quantidade maior, 65 graus tranquilamente, tá? Mas, em contraparte, eu preciso saber também avaliar o ponto de fulgor da minha essência para achar um ponto de equilíbrio. Porque eu não quero ficar trabalhando com uma essência que tem um ponto mais alto, outra mais baixo. Vamos achar o ponto de equilíbrio. Então, tudo começa pela compra da matéria-prima. Porque se antes de você comprar a matéria-prima, você entender isso, você já vai comprar de forma assertiva. Inclusive, pode ser que você escolha outra cera do que aquelas, às vezes, que são mais emolientes. Ou também o inverso, depende do resultado que você está buscando. Mas é importante que vocês saibam que, na hora de comprar essência, assim como na hora de comprar cera, essas informações deveriam ser disponibilizadas pelos fornecedores, porque o fabricante ele tem essa informação de fulgor e ponto de fusão. Inclusive, para a cera, a gente também precisa saber qual é a temperatura máxima que aquela cera pode ser aquecida. Algumas ceras não podem ser aquecidas por mais de 70 graus. Então, esse ponto de equilíbrio é o que eu falo. Se eu estou trabalhando com uma cera que ela não pode ser aquecida por 70 graus, ele ficar em 70 graus por muito tempo, não vai ser uma opção eu adicionar ela numa temperatura tão quente. Então, talvez ali na hora de trabalhar com ela, eu vou escolher ali trabalhar com uma temperatura mais baixa, né, para ter um resultado bom. Então, avaliem como essa cera vai estar se comportando no momento que você aqueceu ela. O ideal é que essa cera, na hora de fazer a adição de essência, com o auxílio do termômetro, que ele é indispensável para a gente saber e ter certeza da temperatura. A gente nunca vai tirar a temperatura da cera só com o calor das mãos. Com o tempo, a gente já até fica craque nisso de saber mais ou menos, mas ainda assim, sempre vai usar o termômetro, tá? Então, a cera, ela tem que estar líquida, ela tem que estar transparente ainda. Não pode ter aquele restinho de cera que está ficando grudado na panela, porque isso já me indica que essa cera está perdendo calor. Aí ela começa a ficar esbranquiçada, vai engrossando. Essa não é a textura ideal para fazer a adição de essência. Por quê? Eu estou adicionando um líquido frio numa cera que já está esfriando. Na hora que eu fizer essa adição, ela vai ficar ainda mais fria, vai perder mais temperatura. Quando eu começar a mexer para tentar, porque você vai tentar e muitas vezes você não vai conseguir homogeneizar 100%. Por quê? Porque ela já começou a ficar empastada, ela já começou a ficar muito grossa. E aí isso aí vai te levar também a uma série de problemas na hora de fazer o envase, principalmente para quem trabalha com vidro transparente. Choque térmico é uma dessas manchas causadas por conta ali da falta de calor na hora de envasar. Mas o oposto também não deve ser trabalhado, né, com a cera muito quente. Porque como a gente falou, ponto de fusão, ele é ali uma das informações que eu preciso para chegar nesse ponto de equilíbrio. Então, se eu tiver uma essência que não pode ser aquecida a uma temperatura muito alta, eu não vou adicionar ela, então, nessa temperatura tão alta, né?
E também nossas ceras vegetais aí, algumas podem ser aquecidas só até 70 graus. Outras a gente pode ir até 75, às vezes até 80 graus, sem manter muito tempo ali em 80 para evitar amarelar. Então é juntando essas informações. Cera, ponto de fusão, qual a temperatura ali, né, máxima também que ela pode ser aquecida, e as essências, qual o ponto de fulgor. Com base nessas informações, eu vou chegar numa média, porque eu também não quero uma essência tem ponto mais alto, outra essência tem ponto mais baixo, e aí eu fico oscilando a temperatura que eu vou trabalhar. Não, porque na hora da produção isso não se sustenta. O ideal é você já ter essas informações e entender esse processo na hora de comprar sua matéria-prima. Por isso que eu sempre falo, não compra matéria-prima se você ainda não conhece todas as informações, se você não conhece sobre seus materiais. Porque essa vai ser a diferença entre você comprar, por exemplo, uma essência ali de lavanda, onde você pode trabalhar com ela um pouco mais quente, e outra essência de lavanda que você também gostou do aroma, mas que ela não pode ser trabalhada numa temperatura tão quente, precisa trabalhar muito mais baixo. E aí você vai ter essências que você trabalha ali numa temperatura de 75 e outra que você tem que trabalhar a 65. Vai ser uma opção quando a gente fala de um processo de produção? Muitas vezes não. Então, a gente já tem que, na largada ali, no momento que a gente vai começar, conhecer essas informações. Essas informações têm que ser aprendidas no início. E essa é a diferença da gente trazer informações aqui, conteúdo, entendendo o detalhe de cada etapa e o que aquilo significa para vocês. Outra coisa que vai ajudar muito é o teste. Conhecer o teste, saber como você faz, né? Então, conhecer os processos para executar um bom teste, porque o teste, gente, não é só acender a nossa vela e ver ali se a cera, se aquele pavio foi capaz de derreter toda a cera até chegar na borda. Isso não é um teste. Então, o teste ele tem vários pontos para serem avaliados. E é durante o teste que você vai identificar se aquela essência de fato exalou até o final, até a última queima ou não. E isso também vai eliminar um medo que é muito comum. O medo de ter feito alguma coisa errada no processo, porque a gente desconhece o processo. Então, muitas vezes a vela não exalou e você fica na dúvida: será que eu errei? Ou será que essa essência de fato não é boa? Então, se você conhece as etapas e sabe que fez tudo certo, você vai fazer um teste, não deu certo, tenta fazer um outro teste, não deu certo também, desde que você tenha ciência de todo o passo a passo para executar, você pode ter certeza que a sua essência, então, não foi a melhor escolha. E aí a gente vai testar isso, é normal, isso acontece, a gente compra essências que vão ter ali um exalar do aroma mais intenso e outras, às vezes, que fica muito suave, e aí você tem a opção de testar outras e trazer essências ali que te agradem mais e que vão agradar, então, o seu cliente. Então, resumindo, não adianta eu passar aqui a informação, eu trabalho aqui a 75 graus, porque eu já achei esse ponto de equilíbrio dentro das minhas essências. E se vocês forem olhar lá no site, essas informações aqui tem lá. Então, quem utiliza as minhas essências, né, pode trabalhar com a essência ali a 75 graus que vai ter um bom desempenho. Só que eu estou ensinando vocês como vocês fazem quando vocês estão ali usando outros produtos do mercado. Tem que, então, levar em consideração ponto de fusão, ponto de fulgor, temperatura máxima que pode ser aquecida essa cera, tá? E conhecer as etapas do processo para garantir que, de fato, você fez todo o processo ali passo a passo, tá? Então, se você quer aprender mais informações como essa, de uma forma mais detalhada, para dominar, então, a arte das velas, porque essa é a diferença ali entre você e o seu concorrente, é importante que vocês entendam todo o passo a passo. Isso também, como eu falei, vai ajudar com que vocês percam esse medo de achar que poderia ter feito melhor ou que poderia ter feito algo diferente. E aí isso impede você, às vezes, de conseguir vender o seu produto, tá? Então, estudar é sempre essencial, entender sobre aquilo que a gente está fazendo, entregar o melhor produto para o nosso cliente. Esse é um passo mais importante. Então, se vocês querem mais conteúdo como esse, já se inscreve aqui no canal para ser notificado sempre que tiver ali um vídeo novo ou que a gente estiver ao vivo. No nosso site, então, www.asvelas, você também tem acesso às matérias-primas e com todas as informações técnicas que vocês precisam.